Fala pessoal, beleza? Francisco aqui mais uma vez e hoje nós vamos conhecer um instrumento que vai ser muito útil e muito utilizado quando nós estamos trabalhando em instalações elétricas residenciais ou industriais. Em geral, quando nós estamos trabalhando em corrente alternada. Esse instrumento é o alicate amperímetro. Nós temos aqui dois exemplos de alicate amperímetro, um com mostrador analógico e outro com mostrador digital, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Na verdade, esses dois instrumentos eles são multímetros, que possuem uma diferenciação em relação aos multímetros que nós já conhecemos, porque eles possuem essa parte superior, que é a parte relativa ao alicate amperímetro. E o que é esse alicate amperímetro? Ele é um instrumento que permite realizar a medição da corrente elétrica sem precisarmos seccionar o circuito naquele ponto onde precisamos descobrir o valor dessa grandeza. E como é que ele faz isso? O alicate amperímetro utiliza o princípio da indução magnética para estimar o valor de corrente naquele trecho do circuito onde ele foi conectado. Como a gente pode ver aqui, o alicate amperímetro ele possui essa parte superior formado por um núcleo que concentra o campo magnético gerado por um fio que conduz corrente alternada. O alicate amperímetro possui essas pinças formadas por um material que concentra o campo magnético gerado por um fio carregado, ou seja, por um fio no qual há a circulação de corrente alternada, e internamente esse campo magnético induz uma tensão através dos terminais de uma bobina interna aos instrumentos de medição de tensão, seja possível estimar o valor de corrente naquele condutor carregado que nós falamos previamente. Nas outras funções que esses instrumentos possuem, seja ela medição de corrente, de tensão ou de resistência, o funcionamento é exatamente igual como nós já conhecemos. Se vocês ainda não assistiram, eu vou deixar listado aqui no canto superior direito a playlist de medidas elétricas para que vocês possam conhecer as características de medição de cada uma dessas grandezas elétricas. Vamos agora para a prática verificar o funcionamento desse instrumento lá na nossa bancada. Eu abri esse quadro de distribuição de cargas para que nós possamos acessar os condutores e, através deles, mensurar o valor da corrente elétrica do ar-condicionado que está ligado aqui nessa sala. Vocês devem estar escutando o barulho, é desse ar-condicionado. Veja que num circuito como esse, utilizar aquele método de seccionar o circuito e colocar o multímetro em série para medir a corrente não é uma coisa muito simples. Entretanto, com o auxílio do alicate amperímetro, essa tarefa vai se tornar mais simplificada. Eu vou fazer essa medição agora e nós já vamos identificar qual é o valor da corrente de uma das fases que está alimentando o ar-condicionado. Então basta fazer a conexão do alicate amperímetro com uma das fases, abre a garra e faz a conexão. Eu estou aqui na escala de 60 amperes, veja que eu já tenho o meu valor de corrente sendo mostrado aqui no ponteiro do meu multímetro. Aproximadamente 12 amperes é a corrente de fase desse ar-condicionado trifásico. Mas existem algumas situações em que o valor da corrente é tão baixo que nós não conseguimos utilizar o método do alicate amperímetro dessa forma que eu acabei de mostrar. Mas como esse instrumento utiliza o princípio da indução magnética para induzir uma tensão entre os terminais de uma bobina interna ao instrumento, nós podemos fazer um arranjo que pode ser útil nessas situações, quando a corrente do circuito é tão baixa ao ponto de não ser possível induzir uma corrente suficiente para esse circuito. Vamos ver o que é que nós precisamos fazer. Eu agora tenho um pequeno motor de 1.5 cavalos e que nós podemos verificar ali no multímetro que cada fase dele está consumindo aproximadamente 0,7 amperes. Bom, mas o meu alicate amperímetro, a menor escala que eu tenho é 6 amperes. Então 0,7 amperes, como nós podemos verificar aqui, não é suficiente para realizar uma correta visualização do valor da corrente através do alicate amperímetro. O que é que nós podemos fazer nessas situações? Como o alicate amperímetro utiliza o princípio do eletromagnetismo, nós podemos criar voltas no condutor onde queremos realizar a medição. Veja que eu estou fazendo algumas voltas aqui nesse condutor. Nesse momento eu já tenho aqui 4 voltas
E é nessas 4 voltas que eu vou conectar o meu alicate amperímetro. Veja que eu já tenho agora o valor de corrente de aproximadamente 3 amperes. Qual é a relação desse número de voltas com o valor da corrente medida aqui no multímetro digital? Existe uma relação diretamente proporcional entre essas duas grandezas. Como eu construí 4 voltas ao redor do núcleo do meu alicate amperímetro, ele vai induzir uma tensão 4 vezes maior no interior da bobina do instrumento. Consequentemente, o valor mostrado pelo ponteiro do alicate amperímetro é 4 vezes maior do que o valor mostrado aqui no display do nosso multímetro digital. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Valeu e até a próxima!